No capítulo 10 de Macabeus, é um retrato da habilidade política de Jonatas. Em meio a uma guerra civil selecilda, ele manobra entre dois reis, escolhendo o lado que lhe oferece o maior benefício: o título de sumo sacerdote, a amizade real e o reconhecimento oficial. As promessas vazias de Demétrio são superadas pela oferta concreta de Alexandre. A vitória de Jonatas sobre Apolônio, um general do novo Demétrio II, consolida ainda mais sua posição militar e política, demonstrando que a família Macabeu não era apenas uma força rebelde, mas um poder regional a ser respeitado, capaz de negociar em pé de igualdade com os reis. Vamos à leitura. 1 Macabeus, capítulo 10. No ano 160, Alexandre Epífanes, filho de Antíoco, embarcou e veio ocupar Ptolemaida, onde foi acolhido e proclamado rei. Soube o rei Demétrio, que reuniu um numerosíssimo exército e o atacou. Enviou a Jonatas uma carta, em termos pacíficos, para lisonjeá-lo, dizendo consigo mesmo: apressemo-nos em fazer a paz com ele, antes que faça com Alexandre contra nós. Porque certamente ele se lembra do mal que lhe causamos, assim como a seus irmãos e a sua raça. Concedeu-lhe autorização para recrutar tropas, fabricar armas e ser seu aliado. Mandou-lhe entregar os reféns aprisionados na fortaleza. Jonatas veio então a Jerusalém e leu a carta diante de todo o povo e das tropas que ocupavam a fortaleza. Estes ficaram tomados de um grande medo, quando souberam que o rei lhe havia permitido levantar um exército. Os guardas lhe entregaram os reféns e ele os entregou a seus pais. Ficou habitando em Jerusalém e começou a edificar e restaurar a cidade. Ordenou aos que executavam os trabalhos que construíssem ao redor do Monte Sião um muro de pedras de cantaria para sua fortificação. E assim foi feito. Os estrangeiros que se achavam nas fortalezas edificadas por Báquides fugiram. Cada qual deixou seu posto para se refugiar no seu país. Sobraram somente em Bet-Su alguns dos desertores da lei e dos preceitos. Era ali seu lugar de refúgio. Entretanto, soube o rei Alexandre da carta de Demétrio, havia feito a Jonatas, e contaram-lhe as batalhas e feitos deste e de seus irmãos, como também os trabalhos que tinham suportado. Poderíamos acaso encontrar, disse ele, um homem semelhante a este? Procuremos imediatamente fazê-lo nosso amigo e aliado. Escreveu-lhe então e mandou-lhe uma carta lavrada nesses termos: o rei Alexandre a seu irmão Jonatas, saudações. Ouvimos dizer de ti que tu és um homem poderoso e forte, e que mereces a nossa amizade. Por isso te constituímos desde agora sumo sacerdote de teu povo, e te outorgamos o título de amigo do rei. Mandou-lhe uma toga de púrpura e uma coroa de ouro, e pedimos-te escolher nosso partido e conservar-nos tua amizade. No 7º mês do ano 160, pela festa dos tabernáculos, revestiu-se Jonatas da túnica sagrada, organizou um exército e ajuntou armas em quantidade. Demétrio foi informado de tudo isso e inquietou-se. Como fomos deixar que Alexandre nos precedesse, travando com os judeus uma amizade que o fortifica? Eu também vou escrever-lhes belas palavras, títulos e presentes, para que eles passem ao meu lado e venham em meu auxílio. E ele mandou-lhe levar uma mensagem nesses termos: o rei Demétrio ao povo dos judeus, saudações. Vós observastes nossos acordos, permanecestes fiéis à nossa amizade, e não fizestes convenções com nossos inimigos. Nós o sabemos e regozijamo-nos com isso. Ainda agora continuai a nos conservar a mesma fidelidade, e vos recompensaremos do que fareis por nós. Nós vos isentaremos dos muitos impostos e vos cumularemos de presente. Desde agora, concedemos-nos a todos, os judeus, dispensa dos impostos, da taxa do sal e das coroas, ao terço dos produtos do solo e à metade dos frutos das árvores, que me pertence, eu renuncio, a partir deste dia, a cobrar na terra de Judá e nos 3 distritos da Samaria e da Galileia, que lhe estão anexos. Isso desde agora e para sempre. Que Jerusalém seja sagrada e isenta, com seu território, dos dízimos e dos impostos. Renuncio também a todo o poder sobre a fortaleza de Jerusalém e a entrego ao sumo sacerdote, para que ele coloque ali como guardas os homens que ele quiser.
Concedo gratuitamente a liberdade a todo cidadão judeu, em cativeiro no meu reino, e todos serão isentos de impostos, mesmo sobre seu gado. Todos os dias solenes, os sábados, as neôminas, as festas prescritas, os 3 dias anteriores às solenidades e os 3 dias posteriores sejam dias de imunidade e de isenção para todos os judeus que habitam em meu reino. Ninguém poderá perseguir ou molestar quem quer que seja dentre eles, por motivo algum. Que se alistem no exército do rei até 30.000 judeus, e que lhes sejam dados os mesmos direitos que as tropas reais. Alguns deles serão colocados nas grandes fortalezas do rei. Outros serão designados para postos de confiança no reino. Seus chefes e seus oficiais serão escolhidos entre eles. Seguirão suas próprias leis, como o exige o rei para a Judéia. Os 3 distritos da Samaria que foram anexados à Judéia lhes serão incorporados de maneira que sejam considerados como sendo um só com ela, e não obedeçam a nenhuma outra autoridade a não ser a do sumo sacerdote. Faço de Ptolemaida e de seu território doação ao templo de Jerusalém, para prover seu sustento. Darei também cada ano 15.000 ciclos de prata nas rendas do rei, provenientes dos seus domínios. Todo o dinheiro que os administradores dos negócios não tiverem desprendido e que lhes sobrar, como nos anos passados, será destinado à construção do templo. Além disso, será feita a entrega dos 5.000 ciclos de prata, cobrados cada ano, nas rendas do templo, porque essa soma pertence aos sacerdotes que prestam o serviço litúrgico. Todo aquele que se refugiar no templo de Jerusalém, ou no seu recinto por motivo de dívida ou fisco, ou por qualquer coisa que seja, será poupado, bem como tudo que ele possui no meu reino. As despesas para os trabalhos da construção e restauração do templo serão postas na conta do rei. Do mesmo modo, as despesas para a construção dos muros e do recinto da cidade ficarão a cargo das rendas do rei, bem como os gastos da construção das outras fortificações na Judéia. Quando Jonatas e o povo ouviram essas propostas, não acreditaram e não quiseram aceitá-las, lembrando-se de todo o mal que Demétrio havia causado a Israel e do quanto ele os havia oprimido. Escolheram então o partido de Alexandre, porque ele tinha sido o primeiro a lhes falar de paz, e foram sempre seus auxiliares. Alexandre reuniu um grande exército e veio ao encontro de Demétrio. Os 2 reis travaram combate, mas o exército de Demétrio fugiu. Perseguiu Alexandre, obtendo pleno êxito. Combateu com ardor até o pôr do sol, e Demétrio morreu nesse mesmo dia. Então Alexandre enviou embaixadores a Ptolomeu, rei do Egito, com a missão de lhe dizer: Eis-me de volta ao solo do meu reino, e assentado no trono de meus pais. Recobrei o poder, derrotei Demétrio e tomei posse de meu país. Travei batalha com ele, venci com seu exército e subi ao trono onde ele reinava. Façamos agora laços de amizade. Dai-me tua filha como esposa e serei teu genro, e vos cumularei a ti e a ela com presentes dignos de vós. O rei Ptolomeu respondeu: Venturoso o dia que entrares na terra de teus pais e te assentastes no trono de seu reino. Por isso te darei o que me pede. Mas vem ter comigo em Ptolemaida, para que nos vejamos, e farei de ti o meu genro como desejas. Partiu Ptolomeu do Egito com sua filha Cleópatra e dirigiu-se a Ptolemaida no ano 162. Deu a casamento a Alexandre, que veio-lhe ao encontro e celebrou as bodas com real magnificência. O rei Alexandre escreveu também a Jonatas para que viesse procurá-lo. Este se dirigiu a Ptolemaida, onde com pompa encontrou os 2 reis. Ofereceu-lhes, como também a seus amigos, prata, ouro e numerosos presentes, e conquistou sua total confiança. Todavia, alguns perversos de Israel reuniram-se contra ele, e esses ímpios quiseram acusá-lo, mas o rei não lhes deu atenção. Ordenou até mesmo que se tirasse as vestes de Jonatas para revesti-lo de púrpura, e assim fizeram, e o rei fê-lo assentar-se junto de si. Disse também aos grandes de sua corte: Saí com ele para o centro da cidade e proclamai que ninguém o acuse, sob qualquer pretexto, e que ninguém o moleste de maneira alguma. Quando seus acusadores o viram, assim exaltado publicamente e revestido de púrpura, fugiram.
Honrou o rei, escreveu entre seus primeiros amigos e deu-lhe o título de chefe do exército e de governador. Após isso, regressou Jonatas a Jerusalém, tranquilo e alegre. No ano 165, Demétrio, filho de Demétrio, voltou de Creta, a terra de seus pais. Com essa notícia, Alexandre, muito contristado, partiu para Antioquia. Demétrio constituiu Apolônio como governador de Celecíria. Este levantou um poderoso exército, que ele reuniu em Jaminia, e mandou avisar o sumo sacerdote Jonatas: só tu nos resiste, e por causa de ti eu me tornei objeto de zombarias e de opróbrio. Por que te fazes de arrogante diante de nós, em tuas montanhas? Se tens ainda confiança em tuas tropas, desce agora das montanhas a nós na planície, onde nos poderemos medir, porque tenho comigo a força da cidade. Informa-te e saberás quem sou eu e quem são os meus aliados. Estes também dizem que não podereis manter-vos de pé diante de nós, porque já 2 vezes teus pais foram afugentados em sua própria terra. Hoje não poderás mais resistir à nossa cavalaria e a um tal exército nesta planície, onde não há nem pedra nem rochedo, nem esconderijo algum para se refugiar. Ao ouvir as palavras de Apolônio, indignou-se Jonatas. Tomando consigo 10.000 homens, saiu de Jerusalém. Seu irmão Simão trouxe-lhe reforço. Veio acampar perto de Jope, que, possuindo uma guarnição de Apolônio, fechou-lhe suas portas. Jonatas atacou-a. Os habitantes, espantados, abriu-lhe as portas e assim Jonatas conquistou Jope. Ao saber disso, Apolônio pôs a caminho 3.000 cavaleiros e um poderoso exército, e de lá dirigiu-se para Azoto, como se fosse atravessá-la. Ao mesmo tempo ganhou a planície porque possuía uma numerosa cavalaria, na qual depositava confiança. Jonatas perseguiu até Azoto e os 2 exércitos chocaram-se. Apolônio havia deixado escondidos 1.000 cavaleiros para pegar os judeus de emboscada. Mas Jonatas foi informado dessa emboscada dirigida contra ele. Os inimigos cercavam sua formação e desde a manhã até o pôr do sol atacaram seus homens. O povo permanecia firme em suas fileiras como Jonatas havia ordenado, enquanto que os cavaleiros do inimigo se fatigavam. Em seguida, Simão avançou com sua tropa e travou uma batalha contra a falange. Quando a cavalaria já estava enfraquecida, o inimigo aniquilado foi posto em fuga. Os cavaleiros se dispersaram pela planície e os fugitivos alcançaram Azoto, onde se refugiaram no templo de Dagon, seu ídolo, para ali se pôr em segurança. Jonatas incendiou Azoto e todos os povoados das circunvizinhanças, depois de tê-los pilhado. Queimou o templo de Dagon com todos os que estavam ali refugiados. O número dos que pereceram pela espada ou pelo fogo foi cerca de 8.000. Jonatas partiu dali e foi acampar diante de Ascalon, cujos habitantes saíram-lhe ao encontro, rendendo-lhe grandes honras. Em seguida alcançou Jerusalém com seus companheiros, carregados de espólios. Quando o rei Alexandre soube desses acontecimentos, quis honrar ainda mais Jonatas. Mandou-lhe uma fivela de ouro, como se concedia aos pais dos reis, e deu-lhe como propriedade pessoal a Caron e seu território. Nesse trecho de Romanos 15, Paulo exorta os cristãos a se inspirarem no exemplo de Jesus Cristo, que não buscou agradar a si mesmo, mas serviu aos outros. Ele usa essa base para insistir que a unidade e a edificação mútua são essenciais, superando as diferenças de opinião. Em seguida, ele reflete sobre seu ministério apostólico entre os gentios, demonstrando como sua própria vida é uma aplicação prática desses princípios. Romanos capítulo 15, dos versículos 1 ao 22. Nós que somos os fortes devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. Cada um de vós procure contentar o próximo para seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo, pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, tudo quanto outrora foi escrito para nossa instrução, a fim de que pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da perseverança e da consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, para que com um só coração e uma só voz glorifiqueis a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Pois asseguro que Cristo exerceu seu ministério,
entre os circuncisos para manifestar a veracidade de Deus, pela realização das promessas feitas aos patriarcas. Quanto aos pagãos, eles só glorificam a Deus em razão de sua misericórdia, como está escrito: por isso eu vos louvarei entre as nações e cantarei louvores ao vosso nome. Noutro lugar diz: alegrai-vos, nações, com o seu povo. E ainda diz: louvai ao Senhor, nações todas, e glorificai-o todos os povos. Isaías também diz: da raiz de Jessé surgirá um rebento, que governará as nações. Nele esperarão as nações. O Deus da esperança vos encha de toda alegria e de toda paz na vossa fé, para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança. Estou pessoalmente convencido, meus irmãos, de que estáis cheios de bondade, cheios de um perfeito conhecimento, capazes de vos admoestar uns aos outros. Se em parte vos escrevi com particular liberdade, foi para relembrar-vos, e o fiz em virtude da graça que me foi dada por Deus, de ser o ministro de Jesus Cristo entre os pagãos, exercendo a função sagrada do Evangelho de Deus, e isso para que os pagãos santificados pelo Espírito Santo lhes seja uma oferta agradável. Tenho motivo de gloriar-me em Jesus Cristo no que diz respeito ao serviço de Deus, porque não ousaria mencionar ação alguma que Cristo não houvesse realizado por meu ministério, para levar os pagãos a aceitar o Evangelho, pela palavra e pela ação, pelo poder dos milagres e prodígios, pela virtude do Espírito, de maneira que tenho divulgado o Evangelho de Cristo desde Jerusalém e suas terras vizinhas até a Ilíria, e me empenhei por anunciar o Evangelho, onde ainda não havia sido anunciado o nome de Cristo, pois não queria edificar sobre fundamento lançado por outro. Fiz bem assim como está escrito: irão vê-la aqueles a quais ainda não tinha sido anunciado. Chegarão a conhecê-lo aqueles que dele ainda não tinham ouvido falar. Foi isso que muitas vezes me impediu de ir ter convosco. Nesse trecho do Salmo 82, o salmista faz um apelo fervoroso a Deus para que ele intervenha e não permaneça em silêncio diante de uma conspiração internacional contra Israel. A passagem detalha a intenção maliciosa dos inimigos e nomeia as nações que se uniram com o propósito de exterminar o povo de Deus, tornando o clamor por justiça ainda mais intenso. Salmo 82, dos versículos 2 ao 9. Senhor, não fiqueis silencioso, não permaneçais surdo nem insensível a Deus, porque eis que se tumultuam vossos inimigos, levantam a cabeça aqueles que vos odeiam. Urdem tramas para o vosso povo, conspiram contra vossos protegidos. Vinde, dizem eles, exterminemo-lo dentre os povos, desapareça a própria lembrança do nome de Israel. Com efeito, eles conspiram de comum acordo e contra vós fazem coalizão. Os nômades de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filisteia com as gentes de Tiro. Também os assírios a eles se uniram, e aos filhos de Lote ofereceram a sua força. Nesse trecho de Eclesiástico capítulo 1, é uma exortação fundamental para o leitor. O autor estabelece o temor do Senhor como atitude central e a chave para a vida de sabedoria. Esse temor é a fonte de alegria, honra e longevidade, e não deve ser visto como uma forma de medo servil, mas como uma reverência que leva à obediência e ao contentamento da lei. A sabedoria não é um conhecimento abstrato, mas um relacionamento com Deus que se manifesta em uma vida de integridade e devoção, com a promessa de bênçãos eternas. Eclesiástico capítulo 1, dos versículos 11 ao 20. O temor do Senhor é uma glória, um motivo de glória, uma fonte de alegria, uma coroa de regozijo. O temor do Senhor alegra o coração. Ele nos dá alegria, regozijo e longa vida. Quem teme o Senhor se sentirá bem no instante derradeiro, no dia da morte será abençoado. O amor de Deus é uma sabedoria digna de ser honrada. Aqueles a quem ela se mostra amam-na logo que a veem, logo que reconhece os prodígios que realiza. O temor do Senhor é o início da sabedoria. Ela foi criada com os homens fiéis no seio de sua mãe. Ela caminha com as mulheres de escol. Vemo-la na companhia dos justos e dos fiéis. O temor do Senhor é a religião da ciência. Essa religião guarda e santifica o coração.
Ela lhe traz satisfação e alegria. Aquele que teme ao Senhor será confortado, no dia da morte será abençoado. O temor do Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos para aqueles que a possuem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.